Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que foi o faturamento dessa empresa ano passado? Eu não posso te falar o faturamento, mas a gente transacionou 60 bilhões de reais no ano passado. Isso é mais ou menos 5% do varejo no Brasil. O que você faz da vida? Boa pergunta. A gente hoje é talvez um dos melhores sistemas para pequenas e médias empresas poderem vender tanto no digital quanto no offline, na loja física e gerenciar o seu negócio de uma forma muito simples. E quantos lojistas vendem através do marketplace? Hoje a gente tem mais ou menos 45 mil pequenas e médias empresas que usam o nosso produto todo santo dia para gerenciar o seu catálogo, seus pedidos, emitir nota, gerenciar o seu estoque em múltiplas lojas e acessar múltiplos canais. No final do dia, todas as empresas, passam por um desafio muito grande de poder expandir o seu negócio, empregar mais gente, melhorar a sua rentabilidade. E o que a gente entrega é a possibilidade do nosso cliente, da pequena empresa, poder fazer isso de uma forma simples. Isso é no Brasil, é na América Latina? Onde é que vocês estão? O foco hoje é Brasil, a gente trabalha 100% focado em território nacional. A gente já testou alguma vez fazer isso fora do Brasil. Porém, o que a gente vê, o tamanho da dor do mercado no Brasil é gigantesco, né? Você tem hoje 2 milhões de pequenas e médias empresas que sofrem justamente pela fragmentação, pela necessidade de utilizar múltiplos provedores de serviço, de softwares, e nada disso é conectado hoje no Brasil. Para essas empresas que naturalmente têm menos sofisticação e têm que lidar com toda essa complexidade no dia a dia, isso mata a sua produtividade. E muitas vezes elas acabam morrendo justamente por isso. Como é que você começou? Hoje vocês são gigantes no Brasil, na América Latina, mas como é que vocês começaram? Qual foi o primeiro passo? Eu adoro falar que o nosso começo, ele não foi nada diferente de toda e qualquer pequena e média empresa no Brasil. A gente começou bem pequenininho. Começou com uma loja em shopping. A loja nos permitiu viver na pele a dor de quem a gente serve. Foi loja física em shopping mesmo, literalmente. Loja física no shopping, né? Então eu atendia, fazia toda a gestão do estoque. No final, acho que foi talvez a melhor vivência para eu entender de verdade como é difícil empreender no Brasil e como é necessário você utilizar diferentes provedores, diferentes sistemas. Foi ali que eu aprendi o que era um RP, foi ali que eu aprendi a importância de emitir a nota fiscal, de gerenciar o estoque, de ter um catálogo atualizado. Tô interrompendo aqui essa conversa porque você ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreve no nosso canal para acompanhar não só essa, mas muitas outras conversas e bate-papos com gente que tá fazendo acontecer e você não pode perder, que é um conhecimento, um conteúdo, um aprendizado riquíssimo. E, inclusive, presta atenção aqui na conversa e para deixar nos comentários o seu principal aprendizado, que eu também vou ler. Valeu? Qual que foi teu ponto de virada de entender que você ser um empreendedor com uma loja no shopping já não era mais o caminho e sim ir pro digital e, enfim, virar esse monstro, esses gigantes que vocês se tornaram no Brasil? É um unicórnio, na verdade, né? Sim. É um unicórnio. Pra quem não sabe, unicórnio é uma empresa avaliada em $1 bi, gente. Então é um gigante aqui, começou numa loja de shopping. Que ano que foi? Bom, eu fiz administração, comecei em 2003. No último ano da faculdade foi quando eu abri a loja no shopping, que foi 2006. Então comecei há quase 20 anos atrás. E é interessante isso, né? Você falou, a gente é unicórnio, tá? A empresa cresceu muito, transaciona 60 bi por ano, mas a gente não começou assim. Para muita gente que pensa muito em faturar muito, construir um negócio gigante, muitas vezes isso acaba paralisando mais do que ajudando. Então você me perguntou se teve alguma grande virada ao longo da história. Assim, teve várias viradas importantes. Eu acho que uma coisa, eu nunca me apeguei a um único modelo de negócio. Eu me apeguei sempre ao cliente, sempre à dor do cliente que eu servia, entendendo muito bem o que a gente precisava ajustar para o negócio poder ser muito maior e atender mais gente, e crescer, ter mais rentabilidade. Eu acho que se eu tivesse mais apego ao modelo de negócio, tivesse escrito ele na pedra de verdade, cara, eu tenho certeza que a gente não teria chegado onde a gente chegou. Que legal. Não, e tem inúmeros cases, né, Thiago, de empresas que começaram errado, começaram experimentando, indo para mercado, ouvindo o cliente, depois foram pivotando. Tem a própria Amazon começou com uma livraria online, Netflix com um aluguel de DVDs, o próprio Instagram começou com check-in, não sei se você sabe dessa, check-in em eventos. Inclusive tinha um outro nome. Aliás, falando de mudança de nome, quando é que veio e por que do nome Olist? A minha primeira empresa era Solidarium. A gente tinha um desafio gigante, porque ninguém sabia falar direito o nome Solidarium, era Solidários e tal. E tem uma coisa na mente humana que palavras com 5 letras, o ser humano ele grava com muito mais facilidade. Então, pra mim, assim, na virada de... Anota aí essa. Pra você que é empreendedor, que tá na dúvida como chegar no nome, olha, o nosso nome chega quase parecido. O Conquer tem 6 letras. Então, ó, próximo. Quanto menor, né, tem uma facilidade muito maior de gravar. E a gente queria construir um negócio com muito mais impacto, servindo melhor o nosso cliente. O Olist nasceu com o foco justamente em ajudar o nosso lojista a vender em todos os lugares. Então, eu estava nos Estados Unidos quando isso aconteceu, que foi a grande pivotada, né, da Solidarium para Olist. E a lógica da Olist era vender tudo de todo lugar para qualquer lugar. E veio muito do All-List, era listar tudo de todo lugar para qualquer lugar. Então, All-List, All-List, All-List. Então, foi assim que nasceu o nome. Cara, a gente deu a sorte de encontrar domínio olist.com também, porque a gente queria e quer ainda construir uma empresa global, não limitar a Brasil, mas claro que Brasil
Brasil é gigantesco pra gente, a gente quer ser líder de mercado aqui, mas foi assim que nasceu. Sensacional, Thiago. E tinha frio na barriga quando você começou? Seja Solidarium ou depois a Ulyst? Se você me perguntar, tem frio na barriga ainda hoje? Eu tenho frio na barriga quase todo dia, cara. Assim, a verdade é, não fica mais fácil. Pra muita gente que olha pro negócio hoje, né, e vê, pô, é um negócio grande, relevante, movimenta muito, o cara deve estar acomodado agora, tranquilo. A verdade é que pra gente só sobra as perguntas mais difíceis, então sempre vai ter um pouco de frio na barriga. Eu acho que o maior frio na barriga, ele vem em períodos de grandes mudanças. A gente pivotou, mudou o modelo de negócio algumas vezes ao longo da história, né? Eu comecei como loja em shopping, depois a gente mudou para virar distribuidor para grandes varejistas. Cara, eu ficava empacotando, paletizando, fazendo entrega. Ninguém imagina, né, que um dia eu passei por isso, fazendo isso. E, cara, suava pra caramba carregando caixa, entendeu? E fiz isso por quase 5 anos. Depois mudei de novo para construir um marketplace online, até a gente mudar para virar a Ulyst. Dentro da história da Ulyst, cara, a gente já mudou. Assim, eu preciso fazer um parênteses, que eu conheço a história desse cara aqui, eu admiro muito, Thiago. Esse cara aqui começou na linha de frente, carregando caixa, sendo lojista de shopping. E recentemente, essa é pública, não sei se tem mais uma nova aí que eu não sei, Thiago, mas recentemente receberam um aporte, aliás, recentemente, Sim. alguns anos atrás, um aporte, acho que foi uma série E. Série E, de R$1 bilhão. R$1 bilhão, só mais uma das séries que eles receberam de R$1 bilhão. Isso é muito legal, ver um gigante hoje do empreendedorismo que está transformando, impactando o Brasil e o mundo, logo, começou pequeno. Super, como todo empreendedor. Sensacional. Né? Uma dor muito específica, com muita clareza no problema que a gente queria resolver e nunca me limitando também naquele ambiente. Cara, a gente pensava grande, sempre sonhei grande, sempre quis construir alguma coisa relevante, mas não tinha tanta clareza assim do que esse negócio relevante podia ser. Não tinha como imaginar, né, Thiago, que ia crescer tanto. Quantos colaboradores vocês têm hoje? A gente está hoje com 680 colaboradores, servindo 45 mil clientes, impactando mais ou menos 40 milhões de consumidores hoje no Brasil, né? Então, cara, basicamente todos os consumidores que compram online hoje passam pelo Ulyst. A gente é 5% hoje de todo o varejo no país, né? Então, talvez uma das melhores amostragens do que acontece no varejo hoje a gente tem dentro da Ulyst. Sensacional. E, Thiago, nessa jornada empreendedora, que é incrível, sensacional, cheio de altos e baixos, qual que você considera teu maior aprendizado? Levei 20 anos para chegar onde eu cheguei. Nada acontece do dia para a noite. O tempo e a disciplina de tempo alocada naquilo que é essencial para o negócio, com gente boa, melhor do que você, para construir junto, gera um efeito composto exponencial que é impagável e que é quase impossível de você dimensionar o impacto lá na frente. Para mim, cara, assim, é tempo, disciplina e gente boa. E sobre gente, você talvez faz parte da minoria de empreendedores que são fundadores solo. Você não começou com outro sócio. Me conta um pouco dos prós, contras, foi intencional? Você se arrepende de alguma forma, não se arrepende? Ou até mesmo que conselho que você daria para quem acompanha a gente, quer empreender e fica pensando, pô, será que eu deveria dividir o meu bolo? É claro que assim, tem um pró que é bacana, que você não divide isso com outro fundador. Mas para mim, cara, o contra é muito maior do que o pró. No final, se você me perguntasse, Thiago, você faria da mesma forma hoje, se você fosse recomeçar? Não. Eu, sem dúvida, traria gente muito boa que eu conheci ao longo desses últimos 20 anos para serem meus sócios e cofundadores, especialmente. Hoje na Ulyst a gente tem quase 150 sócios, que são pessoas que ao longo do tempo foram compartilhando parte do seu sonho, da sua jornada, justamente para empreender a empresa junto comigo. Hoje, grande parte dos módulos, dos negócios e produtos que a gente construiu dentro da empresa são liderados por também empreendedores e pessoas que compartilham desse sonho. Cara, eu acho que a melhor coisa na vida é poder fazer isso junto com mais gente boa. Como eu falei, né? Tô nisso há 20 anos, cara. Se fosse para fazer isso com gente que não é tão boa, que não é tão bacana, que também não me inspira, nem vale a pena, entendeu? Então, sem dúvida, começar um negócio com gente boa, que pode cofundar com você, te complementar efetivamente em áreas que você não é tão bom e que são essenciais para o sucesso do seu negócio, eu acho que é um edge competitivo que vai te dar um resultado positivo lá na frente. Sensacional. E ainda sobre aprendizados e conselhos, qual foi o pior conselho que você recebeu na tua jornada empreendedora? Ótima pergunta. Muita gente fala assim, faça aquilo que te gera paixão, busca só na paixão e tal. E eu acho que isso é vazio. No final do dia, só a paixão, sem disciplina, sem conhecimento, sem profundidade, não vai te levar onde você precisa ir. Então não é sobre paixão. Sim, fazer com paixão é muito mais gostoso. Eu acho que faz muito sentido, mas você precisa ter disciplina, você precisa ter consistência, você precisa ser profundo naquilo que você se propõe fazer. Se fazer com paixão um negócio raso, cara, ninguém merece, entendeu? É aquele maluco cheio de amor, mas que não tem conteúdo. E eu acho que você precisa ter profundidade naquilo que você se propõe fazer. Eu sempre me propus, cara, ser o melhor naquilo que eu me dispunha a competir, a fazer. Curto corrida pra caramba, comecei a competir, porque eu sei que isso me inspira a querer ser muito melhor, a querer ir muito mais longe. E eu acho que isso é bacana, né, pra tudo que você se propõe na vida. Você começou a correr faz pouco tempo, faz muito tempo, já faz parte
da tua rotina, dos teus hábitos. E uma curiosidade, quanto que você acha que isso contribui pra tua cabeça, que com certeza lida com muita pressão, com muito estresse, com muitos desafios e mudanças? Eu corro informalmente, né, assim, sem muita disciplina há quase 5 anos, com muita disciplina há 1 ano mais ou menos, e eu acho que mudou a minha vida. Quando eu botei disciplina na corrida para focar mais em performance, mirando maratona, mudou a forma como eu olho para a saúde, como eu olho para alimentação, como eu olho para o meu sono, e a disciplina nesses 3 componentes me ajudou demais a entender que eles são talvez os 3 pilares vitais para minha vida ser bem sucedida. Legal. E eu acho que o grande impacto disso no final do dia é minha produtividade no trabalho. Assim, a cabeça, ela flui muito melhor, eu tenho muito mais clareza de pensamento. Eu falo que hoje o Olist, né, nesse ano é um ano de performance pra gente. Cara, meu ano de performance também. Um ano que as coisas se alinharam muito, assim. Convergi total, assim. Me traz muito mais clareza, calma. A corrida pra mim é a minha válvula de escape. Então venho aqui, cara, pra pensar em um monte de coisa e ao mesmo tempo também não pensar em nada. Muitas vezes eu venho, cara, sem pensar em nada. Só ouvindo o batimento, sentindo o momento. E acho que isso me trouxe uma calma. Se você for falar com pessoas que trabalham comigo hoje, o Thiago de, sei lá, 5 anos atrás, o Thiago de hoje, com mais paciência, com mais calma, pra te ajudar a tomar as melhores decisões, eu acho que isso é impagável também. Sensacional. E nessa linha eu quero fazer um gancho. Hoje você é CEO da Olist? Sou CEO da Olist. Qual que é a rotina de um CEO de uma empresa unicórnio? Enfim, eu queria que você compartilhasse um pouco do que você faz, do que você não faz mais. Que eu acho que é bacana. Muita gente aqui que acompanha tá começando a empreender, ou já empreende também, já tem um grande negócio, mas às vezes vem a curiosidade. O que um CEO deveria ou não deveria fazer? Excelente pergunta, e pra mim essa é uma das grandes questões que eu me pergunto o tempo todo, tá? Assim, qual deveria ser a minha rotina pra ela ser o mais eficiente? Quero começar compartilhando talvez um erro. O meu erro, talvez no passado, era tentar ocupar 100% do meu tempo com alguma reunião, com alguma coisa, e no final, cara, eu acho que isso não te ajuda a ser produtivo de verdade. Não é sobre ocupar todo o tempo, é sobre você utilizar o seu tempo com intenção para aquilo que gera o melhor resultado. Então minha rotina hoje começa bem cedinho, eu gosto de acordar em geral 5h30, 6 horas da manhã, eu vou dormir 9h30 da noite, acordo 6 horas da manhã, tomo um pré-treino e vou correr, ou faço academia, em geral 1h30 de treino, volto, tomo café com a minha família. Esse pra mim é um momento blindado, cara, na agenda. Inegociável, não muda. Então de manhã com a minha esposa, com meus filhos, poder tomar o café da manhã, interagir com eles antes deles irem pra escola e eu ir trabalhar. Eu gosto de ir pro escritório trabalhar, em geral, tá? Numa rotina padrão da minha semana, segunda-feira é o dia de eu entrar de cabeça na dor do meu cliente, então gosto de ouvir a operação, gosto de entrevistar cliente, de entender, ouvir genuinamente. Pra mim, em todos os momentos da história da Olist, eu me desconectei do meu cliente, deu ruim no negócio. Então, pra mim, essa é o início da minha rotina. Dia seguinte, cara, olhar pra produto, tecnologia, depois growth, marketing, olhar pra financials da empresa, né? Então, todo o resultado financeiro e people, cultura. E aí, claro, né? Tem toda a relação com investidores, com conselho, mas isso é uma semana padrão. Legal. Final do dia, chego em casa, agenda blindada também. Em geral, chego por volta de 7 horas da noite, blindada pra família. Interagir com meu filho depois da aula dele, poder brincar com eles, poder montar Lego, né? Adoro isso aí, cara. Jantar, legal. Dormir cedo. Essa é a minha rotina, repito isso, feliz todo santo dia. E sobre isso que você falou, Thiago, tem uma curiosidade. Como é que você mantém a cultura do seu time? Uma empresa que começou pequenininha, se tornou um gigante, 600 colaboradores? 680. 680 colaboradores. Qual que é a prática ou a tua rotina de forma mais decodificada que você faz com os teus colaboradores para manter essa cultura de alta performance que vocês têm? Eu acho que tudo começa pela liderança. A liderança que não é o exemplo, para mim é o principal detrator de uma cultura de alta performance. Se você quer montar uma cultura, no final você precisa ter lideranças muito fortes que compartilhem princípios que você acredita serem os grandes guardrails, né? Que são os alicerces, os balizadores do que gera o resultado de sucesso pro seu negócio. Qual que é o grande ponto, cara? Por que cultura é tão importante? Eu não quero um negócio que dependa de mim pro resto da vida. Eu quero um negócio que, ao ter princípios robustos e norteadores, balizadores que as pessoas seguem diariamente, consegue rodar pelas próprias pernas, né? Com lideranças fortes o bastante. Aí, você me perguntar, o que é uma liderança forte de verdade? Para mim, a liderança forte é aquela capaz de ir num quadro branco, desenhar uma solução junto com o seu time, é aquela que entra no detalhe, que vai profundamente no contexto, que lidera um contexto porque entende daquele contexto. E não porque tá ali para rebanhar a galera só. Que é o famoso spam breaker. Aquela pessoa que lidera a pessoa, que no final, cara, não entende nada do contexto que lidera. Quem entende é quem tá abaixo dela. E esse é um problema. No final do dia, assim, o líder, você contrata o líder porque ele tem que dar a direção. Thiago, uma vez um grande líder na Concre me fez uma pergunta, eu tava crescendo, quase já chegando na cargo de diretoria, eu quero ser muito estratégico pra companhia, o que eu tenho que fazer, quais são os próximos passos. Eu falei, cara, vai pra operação. Garante que você tá na ponta, porque se você estiver na ponta, você vai entender a dor, tanto a dor do nosso time, quanto a dor do nosso cliente. Porque o dia que a gente se afasta, a gente perde toda a nossa visão estratégica.
estratégica. E é muito isso, porque todo mundo fala, não, eu quero ser estratégico, Cara, vai pra operação. Entenda a dor do cliente, né? Porque quando você conecta a estratégia, que é a direção macro, a visão da companhia, com a operação, com o dia a dia, e não tem mais um hiato entre esses dois componentes, porque o que acontece normalmente é que existe um gap gigantesco entre a estratégia, o rumo, a visão, pra onde você quer ir, que é super inspiradora, bacana, mas com o que tá acontecendo no dia a dia. O cliente vê e vive efetivamente com o seu produto. Então, cara, vai pra operação, vai sentir efetivamente o que tá acontecendo. Por isso que eu falei que a minha agenda, ela começa no primeiro dia ouvindo o cliente, entendendo o que esse cliente tá passando com o nosso produto. Para isso, ser o exemplo para todos os outros 680 colaboradores, entendeu? Porque se essa galera entende que, não preciso conversar com o cliente, cara, acabou, eu acabei de começar o fim do meu negócio, entendeu? Eu sempre falo que a gente não pode afirmar que o cliente sempre tem razão. Eu não concordo, mas o cliente é a razão do nosso negócio. Então, no mínimo, eu devo escutar ele. No mínimo. E na maioria das vezes tem muito ouro que direciona nossas estratégias, que direciona o nosso produto ou serviço. Então, cara, baita ponto aqui, Thiago. Outra curiosidade e um conselho para quem tá nos acompanhando aqui nesse bate-papo e deseja empreender e por algum motivo tá numa situação ruim, tá travado, tá com medo, tá com frio na barriga e não deu aquele passo ainda para a realização do sonho. Que conselho você daria para essa pessoa, Thiago? Acho que vai com frio na barriga mesmo, né? Assim, quando eu comecei a loja, não sabia nada. Eu comecei a loja literalmente com 19 anos de idade. Não tinha modelo mental, não tinha nenhuma premissa de gestão. Apesar de ter feito administração de empresas, cara, a faculdade, a escola não me formou efetivamente para ser o melhor gestor, empreendedor naquele momento. Uma coisa importante, né? Poder se cercar de pessoas que possam te dar dicas e você genuinamente ouvir essas pessoas, porque o que acontece normalmente é que você não ouve de verdade. Você recebe algum feedback, alguma dica e fala, não, beleza, tá bom, bacana. Cara, não, né? Assim, parar pra ouvir, parar pra digerir, pensar um pouco naquilo, acho que é importante. Pra quem quer começar, Rendel, acho que poder escolher uma dor, poder escolher um problema, ir fundo naquele problema, dominar aquilo, ser o melhor naquilo, pra você poder ter contexto, né? Poder ter profundidade naquilo que você quer resolver ou naquilo que você quer empreender efetivamente. Mas nunca vai ter um momento perfeito, cara, em que tudo, né, assim, se alinhou porque agora eu tenho grana, eu sei o que eu tenho que fazer. Quanto vocês investiram para começar? Quanto você investiu para começar? Cara, muito pouco, assim, eu não tinha muita grana, né? Eu consegui com parceria com o shopping para não pagar o aluguel por um tempo. Conversando com as cooperativas, associações, eu consegui o estoque inicial. Então, muito pouco. Era o meu tempo naquele momento. Então, dinheiro não pode ser uma desculpa, né? Não é o maior problema. Pode ser. Hoje, num mundo, cara, cada vez mais digital, em que você tem uma economia criativa tão forte, que você tem produtos digitais, cara, assim, o que te impede de começar é literalmente você sair do sofá, sair de trás da tela e fazer, entendeu? Não tem mais nada que te impeça de começar e construir alguma coisa. Diferente de quando a gente começou efetivamente, hoje você tem um stack de tecnologia, né? Uma liberdade para poder escolher ferramentas de tecnologia que são muito mais baratas, muito mais escaláveis, cara, acessível e referências de outras empresas, empreendedores que já trilharam muitas vezes o que você quer fazer. Uma dica importante para quem quer começar é, cara, escolha um problema, vai fundo nele, mas não precisa ser algo grandioso, gigantesco. Cara, eu comecei com uma loja de artesanato, sabe assim? Quando que eu ia imaginar que da loja de artesanato ia virar talvez o maior ecossistema de empreendedorismo para pequenas empresas do Brasil? Nunca imaginar isso acontecer, entendeu? Mas também nunca me contentei com pouco. Sempre quis construir um negócio mais robusto, melhor, com mais qualidade, ouvindo o cliente. Ele foi crescendo. Que aula, gente, sensacional, muito bom todos os pontos que você está trazendo, Thiago. Thiago, me dá uma lição de vida que a escola não ensina. Acho que a escola, ela te ensina a acertar. As provas são feitas para você acertar ao máximo, né? E você estuda para poder acertar. O que a escola não te ensina é como você lida com a frustração. E eu acho que esse, cara, é o grande ponto na vida. No final do dia, cara, você poder lidar com a frustração para sair melhor dela, cara, é talvez o grande aprendizado de vida. Para mim, cara, os maiores momentos de dor que eu passei, que foram os momentos de virada, de Solidarium para Olish, dentro da Olish, sair do que a gente começou para virar o RP agora, o sistema de gestão. Cara, são momentos pivotais na história de grande dor, de grande frustração, muitas vezes. Saber lidar com o ego, controlar o ego, ter a humildade para reconhecer o seu erro, ouvir genuinamente as pessoas, é o que te faz evoluir no final do dia. Na dor, cara, quando você reflete, é a maior forma de você aprender. E se você tivesse que recomeçar do zero, e em um ano faturar R$1 milhão, tua vida dependesse disso, por onde você começaria? O que você faria? Eu não começaria olhando para 1 milhão, né? Acho que primeira coisa, tá? Quando a gente fala 1 milhão, paralisa, você fala, putz, ferrou, 1 milhão, o que eu faço para ganhar R$1 milhão? Cara, não, peraí, calma, 1 milhão, 365 dias, 200 e tantos dias úteis de verdade. Cara, é menos de R$4 mil por dia. O que eu preciso fazer para efetivamente conquistar R$4 mil por dia útil? Às vezes cara, encontrar um produto, encontrar alguma coisa que possa fazer essa ponte entre o R$4 mil e não com 1 milhão. Eu acho que não olhar para 1 milhão é o primeiro ponto. Segunda coisa, cara,
literalmente, se eu fosse começar hoje de novo, eu começaria olhando ao meu redor. Que dores no meu cotidiano eu passo, eu enfrento, que podem ser grandes o bastante para eu extrapolar, para não ser só do Thiago, pode ser do Wendel também, pode ser, sei lá, de tantas outras pessoas que passaram aqui. Se fizer sentido uma dor sendo um pouco maior, cara, quem sabe pode ter um negócio relevante ali. Sensacional. Thiago, muito obrigado, cara. Pô, foi Valeu, animal prazer, cara. esse papo Boa. contigo. Cara, que aula. Thiago, vocês têm que seguir nas redes sociais. Thiago Dalvi é fundador de um unicórnio brasileiro. Unicórnio, empresa avaliada em R$1 bilhão. Começou pequenininho, começou numa loja de shopping, gente. Olha aí, você não precisa ser grande pra começar, mas precisa começar pra ser grande. Pô, super inspirador tua história, Thiago. Obrigado mesmo pelo Valeu, papo, foi muito especial. É isso, e a gente se vê numa próxima, então. Valeu. Beleza? Valeu, tamo junto, tamo mais, junto. galera. Valeu. O papo com o Thiago foi sensacional. O Thiago é um empreendedor incrível. O cara é fundador de um unicórnio brasileiro. O unicórnio é uma empresa avaliada em R$1 bi, não é nem de reais, né? Aproximadamente hoje na cotação, R$6 bilhões. No Brasil só tem 22 empresas. Então ele é um cara, pô, fenomenal, com uma história incrível. Começou como lojista num shopping, começou do zero, de baixo, foi experimentando, foi aprendendo, foi pivotando, né? Ele usou muito essa terminologia, pivotar é você virar a chave do teu negócio, você tá indo para um rumo, para uma direção e muda completamente, né? Eu trouxe alguns cases, como a Avon, que começou vendendo livros, a LG, todo mundo conhece a LG, começou produzindo produtos químicos, sabonete. Então é muito massa ver empresas que começam num segmento e depois vão para outro segmento, porque estão experimentando, estão fazendo. E eu sempre falo que a oportunidade só aparece para quem está em movimento. E ele se propôs a estar em movimento. Então isso me chamou muita atenção. Outro ponto que me chamou a atenção dele foi o investimento. O último investimento público que foi anunciado foi de R$1 bilhão, que foi quando eles se tornaram um unicórnio, sendo avaliados em US$1 bilhão. Mas eles não começaram assim, eles já tiveram várias séries de investimento. Isso é bem legal para quem não conhece esse mundo ou essa terminologia. O primeiro investidor é o investidor anjo, ou investimento seed, que é o semente. É para aquele empreendedor que está validando o seu produto no mercado, gira em torno de R$50 mil a R$1 milhão. Depois vem a série A, aí a empresa começa a ganhar tamanho, né? São investimentos que giram em torno de 5 a 50 milhões de reais na empresa. É quando o empreendedor está querendo não só validar, mas começar a tracionar o seu produto. Aí vem a série B. A B gira em torno de 50 milhões a 250 milhões de reais investidos na empresa. É quando ela já está numa expansão mais agressiva, às vezes uma expansão a nível nacional. Depois vem a série C, de 250 milhões a 1 bi de investimento. É para quem já está numa expansão internacional, produto ultra validado. E uma das séries anunciadas na história da Olist, da empresa fundada pelo Thiago Dalvi, é uma série E, com R$1 bilhão investidos. Ou seja, mostra o quanto essa empresa tem valor, quanto ela é atraente também para investidores. Mas eu quero fazer uma ressalva. Você, empreendedor, talvez está ouvindo, acompanhando e fale, pô, então eu preciso procurar um investidor. Não, calma. A gente foi procurar investidor depois de 7 anos empreendendo. A Conquer já tinha 5 anos de vida quando a gente começou a se abrir para investidor. A gente sempre foi muito fechado, porque eu sempre falo que o melhor investimento é o seu cliente. Aliás, o melhor investidor é o seu cliente. E tem muito empreendedor quando nasce querendo, ao invés de vender, ao invés de validar o seu produto com o cliente, ele vai atrás de investidor. Tá errado. Porque é o cliente que vai provar que você está no caminho certo, que teu produto é aderente, que teu produto resolve um problema, que tua empresa vai crescer. O melhor financiador vai ser sempre o seu cliente. O investidor, o ideal é que fique lá na frente, que venha lá na frente, quando você já tem um tamanho legal, um tamanho interessante. Aí você vai conseguir um cheque maior e vai entregar um pedacinho bem pequeno da tua empresa. Porque se você fizer no início, na entrada, ele vai entregar um cheque bem pequeno e vai tomar ou vai pegar um tamanho enorme da tua empresa. Então você, empreendedor, não foque no investidor, comece focando em validar o seu produto, comece focando no seu cliente, não tenha medo de vender, vai pra rua vender, que esse é o melhor caminho para quem tá empreendendo. Agora eu queria que você deixasse aqui nos comentários o teu principal aprendizado, o que mais te chamou a atenção dessa conversa aqui com o Thiago, que depois eu vou ler.